Oi, gente, eu sou Rubinho Vitti, repórter do E-Dublin, e hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante que tem gerado um grande debate na internet, principalmente entre os brasileiros que moram no exterior, que é a declaração de saída definitiva do Brasil. Eu vou conversar agora com o Leonardo Lacerda, que é advogado com atuação estratégica em direito tributário e planejamento internacional e é especializado no atendimento a brasileiros residentes no exterior. Oi, Leonardo, seja bem-vindo ao nosso canal. Tudo tranquilo, muito prazer, agradeço muito pelo convite, tá? É um assunto que explodiu nos últimos meses, questão de saída fiscal, chegou muita gente principalmente com dúvida, porque tem informação solta demais sobre esse assunto, algumas questões que são até equivocadas, a gente viu até algumas notas da própria Receita Federal, algumas que eu concordo, outras que eu não concordo, porque não é algo que é tão simples que somente uma folha vai lhe dar toda a informação. É muito importante também que tenha esse tipo de análise, esse tipo de questão. Então, acho que vai ser muito interessante, principalmente para quem segue vocês, pessoal da Irlanda, justamente para conseguir definir bem esse tipo de planejamento. Já vi muita gente se equivocando muito sobre saída fiscal, é algo muito, muito delicado. Exatamente, eu que agradeço a sua presença para poder esclarecer um pouco mais sobre isso, que, como você disse, às vezes fica muita informação e as pessoas não sabem para onde correr, né? Então, eu queria que, para começar, entender um pouco sobre quando uma pessoa decide morar fora do Brasil, ela precisa fazer essa declaração, como que ela faz para ficar regularizada com a Receita Federal? É todo mundo que precisa fazer, todo mundo que sai do Brasil, como que é isso? Então, assim, na teoria existe a obrigatoriedade da declaração, mas na prática mesmo você não é obrigado. Por quê? Porque não tem penalidade, tá? Você pode fazer se você quiser. Agora, qual é a questão? Não fez declaração de saída, qualquer salário seu, qualquer renda que você tenha fora do Brasil, é tributada no Brasil também. Você tem a obrigação legal de declarar. A esmagadora maioria não declara, eu não conheço ninguém, na verdade, que faz isso. Que, moro no exterior, nunca declarei saída fiscal, mas eu declaro tudo que eu rendo no exterior no Brasil também. Esse é o correto a se fazer se você não declara a saída, e essa é a penalidade, vamos dizer assim, de quem não faz, porque você se muda para outro país, você tem outra renda, você tem outro emprego e continua devendo imposto no Brasil. Como a Irlanda e o Brasil não têm acordo de não de tributação, você paga o imposto integral nos dois. E acaba saindo muito caro para quem mora fora. E existe uma diferença entre comunicação de saída definitiva, né, e a declaração de saída definitiva. Qual que é a diferença desses dois pontos? Então, na verdade, a comunicação é um documento prévio. Ela acontece assim: a declaração propriamente dita, a gente faz no programa de imposto de renda. Só que o programa de imposto de renda só é liberado no ano seguinte. Ou seja, você saiu em 2025, somente em 2026 o programa é liberado. Para que você tenha um documento comprovando que você deixou o Brasil, para que você já adiante, vamos dizer assim, a sua saída definitiva, você faz a comunicação. Essa comunicação é um formulário relativamente simples. Você bota alguns dados aí, já sai na hora. E aí, só em 2026, a partir de março de 2026, quando sai o programa do imposto de renda, você declara através dele. Se você saiu anos anteriores com o programa já disponível, você não precisa comunicar, você faz diretamente a declaração de saída, tá? Então o que vale, assim, o que bate o martelo da sua saída é a declaração, a comunicação é um documento prévio, que serve para que, se você saiu esse ano, e aí, como ainda não tem o programa de imposto de renda, você já consiga adiantar a sua saída fiscal. E quando a pessoa faz essa declaração de saída definitiva, eu queria que você falasse um pouco na prática mesmo, o que pode e o que não pode manter no Brasil. Porque muitos falam que você não pode ter conta em banco, você não pode ter residência no seu nome, então essas informações que são um pouco desencontradas, por exemplo, quando a gente pesquisa na internet. Assim, tem muita questão falsa, muita gente acha que, todas as contas são canceladas, eu não posso ter conta bancária no Brasil, eu não tenho mais CPF no Brasil, cancelar tudo, eu não posso ter investimento. Tá errado, tá? Você pode ter conta bancária, você não pode ter a conta de residente fiscal. Existe conta específica de não residente, a gente chama hoje de CNR, tá? Vários bancos possuem ela, não precisa pagar taxa de manutenção em boa parte deles. Temos algumas opções, principalmente em bancos digitais, que permitem até uma série de investimentos aí, então você pode ter conta bancária. Pode ter imóvel, pode ter imóvel. Posso ter empresa, pode ter empresa. Posso vir para o Brasil, pode vir para o Brasil. Nesse sentido, você não perde nada. Existem algumas restrições em empresa do Simples Nacional que você não pode ter, mas você pode ter no lucro presumido sem problema nenhum, tá? E se você tem uma carteira de renda variável, ações, se torna mais difícil de manter no Brasil, porque esse tipo de conta costuma ser um pouco mais cara para não residente fiscal. Agora, de resto, se eu tenho investimento em renda fixa, CDB,
previdência privada, ou só quero mandar dinheiro pro Brasil para poder movimentar através de Pix, tudo isso você tem direito mesmo sendo não residente. E no caso de pessoas que têm a conta no Brasil, por exemplo, uma conta no Itaú, no Banco do Brasil, quando ela faz isso, ela precisa comunicar ao banco como que é essa questão de transformar uma conta de residente para não residente. Existe essa readequação, tá? Nem todos os bancos têm a conta de não residente, você tem que entrar em contato com o seu gerente, avisar, declarar a saída definitiva. Você tem suporte para manter minha conta, para readequar ela para de não residente? Alguns bancos vão dizer que sim, outros vão dizer que não. Já vi muitas vezes acontecer do banco não querer perder cliente e dizer, não, deixa como tá que tá tudo certo, isso tá errado, não faça isso, tá? Readeque. Se o banco disser, eu não vou fazer nada, fecha a conta e abra uma de não residente, tá? Porque, infelizmente, muitas vezes você mantém uma conta aberta de residente fiscal e o que acontece? Com movimentação financeira em conta de residente fiscal, a Receita Federal Brasileira interpreta retorno de residência. E aí acaba desfazendo seu planejamento, você fica devendo imposto no Brasil de novo. Bom, daí uma pessoa que vem morar no exterior, ainda volta frequentemente para o Brasil, ou não quer perder essa residência do Brasil, quer continuar vivendo no exterior, trabalhando aqui, mas também continuar no Brasil, ou seja, não quer fazer a declaração de saída definitiva. Aí eu queria que você explicasse nesse sentido que você até disse já, do pagamento de imposto, por exemplo. Na hora de fazer o imposto de renda no Brasil, você declara o quanto você ganhou no exterior? Como é que funciona na prática? Ganha tudo pelo pé, como se morasse no Brasil ainda. Para a Receita Federal, você ainda mora no endereço que você colocou na sua declaração de imposto de renda. Então, se você tem um trabalho no exterior, é como se você estivesse exercendo ele morando no Brasil, trabalhando para o exterior. Ou seja, todo mês, não é todo ano, você precisa declarar através de um programa específico chamado Carnê-Leão. Ou então, no programa de imposto de renda, você fazer toda a declaração, colocar mês por mês, tudo direitinho. Se você não faz isso em dia, você paga até multa em cima disso, tá, gente? São valores muito altos a se pagar de imposto e principalmente de multa, caso você não faça essa declaração e seja pego numa malha fina. Agora eu queria tratar exatamente do caso específico de brasileiros que vivem na Irlanda, que é um país, como você disse, não tem esse acordo de bitributação com o Brasil. Eu queria saber o que isso significa e a diferença para fazer essa declaração de saída definitiva para os brasileiros que moram aqui, comparado com brasileiros que moram em outros lugares que têm esse acordo de bitributação. Vamos lá, não tem diferença no processo da saída. Isso aí não interfere. O que acontece? A Acordo de não bitributação não é que você não precisa declarar no Brasil, precisa, mas você usa o imposto pago no exterior para reduzir o que você deve no Brasil. Então, por exemplo, vamos dizer, Portugal, que tem acordo. Eu tive 1.000 euros de renda, paguei 200 euros de imposto em Portugal, no Brasil eu devo 300. Eu declaro no Brasil que eu recebi 1.000 euros e já paguei 200 euros de imposto português. E só pago 100 euros no Brasil, que é a diferença. Então, o acordo existe para mitigar, para reduzir a tributação que você pagaria no Brasil. Você só paga o imposto mais caro. Se o do Brasil for mais caro, você paga a diferença. Se o de Portugal for mais caro, você não paga nada no Brasil, tá? Mas tem que declarar todo mês, não é todo ano, mesmo assim, a seu salário do exterior. Ou então declarar sua saída para você não ter esse empecilho e não ter que declarar mais sua renda no Brasil. E no caso, por exemplo, de brasileiros que já moram aqui há muitos anos, não fizeram a saída definitiva, o que muda na hora de fazer? Quais são as consequências agora, depois de tantos anos morando por aqui? E a melhor forma de resolver esse caso, né, sem sofrer tanta punição ou ser cobrado por isso, por exemplo? Vamos lá, uma pessoa que saiu há muito tempo no Brasil e que realmente não declarou nada, nem isento, nem nada, a gente busca sempre fazer uma declaração de saída em atraso, com data retroativa para a data que ele saiu. Tá? Vamos dizer, saiu em 2022. Coloca lá, no programa, tem um programa específico, né, do ano de 2022. Você coloca que ele saiu naquele ano. Paga uma multa pequenininha, R$ 165 por usar o programa em atraso, a não ser que você esteja realmente declarando alguma renda ali, e essa renda gere imposto, aí tem uma multa de 1 a 20% sobre esse imposto, mas via de regra é somente o mínimo. E aí você consegue retroagir o efeito da saída fiscal. Você vai declarar a sua renda até aquela data da sua saída. Da data da saída para frente você não declara mais nada, porque tributariamente falando, você não é mais residente no Brasil e não tem mais essa obrigação. Tá? A gente sempre busca um planejamento retroativo para aqueles que saíram há alguns anos. Tem um limite de tempo, por exemplo, até 5 anos, até 10 anos atrás? Como que funciona? Até 5 anos a Receita pode cobrar imposto. Então não tem programa para mais de 5 anos atrás. O que a gente faz, tá? A Receita até emitiu comunicado dizendo mais de 5 anos você faz alteração do CPF. Não façam. Eu não recomendo esse processo. Por quê? Porque é um processo que, se você fizer sem o devido planejamento, primeiro, você pode não fazer sua saída fiscal. Porque se você tem alguma declaração posterior à data da saída que você colocou, você volta a ser residente, não serviu de nada. Segundo, você não tem nenhum
documento dizendo que você saiu do Brasil com esse procedimento específico que a Receita comunicou. Ou seja, você vai ter uma série de dificuldades em readequação de retenção de imposto, em readequação de conta bancária, etc, etc. A gente só usa em último dos últimos casos esse tipo de procedimento. Normalmente a gente simplesmente coloca para 5 anos atrás. Por quê? Porque mais de 5 anos a Receita nem se quisesse poderia cobrar de você. Então já funciona perfeitamente, você vai ter uma declaração de saída que vai funcionar, você vai poder readequar suas contas, você vai poder readequar qualquer tipo de renda que você tenha no Brasil, sem problema nenhum. Bom, em 2025, como a gente já comentou no começo também, houve essa especulação sobre mudanças que teriam acontecido nas regras da Receita, que a Receita estaria atrás dos brasileiros, que a partir de 2026 isso ia aumentar também, e a Receita chegou a publicar uma nota, né, informando que seria fake news, que estava acontecendo algo exagerado, né, nessa informação. E muitos brasileiros ficaram, na verdade, extremamente assustados com isso. Eu vejo aqui os amigos aqui que moram fora, todo mundo muito assustado e querendo entender como é que faz isso, o que está acontecendo, na verdade, né? Queria ponderar então com você isso. O que é preciso se preocupar, na verdade, e o que acaba sendo um pouco de sensacionalismo? A nota da Receita, ela veio depois que alguns vídeos explodiram, incluindo um meu, sobre uma matéria que saiu na Record referente à saída fiscal, dizendo que brasileiros no exterior são investigados porque nunca regularizaram o seu endereço. A Receita respondeu dizendo que era falsa essa informação. Só que essa resposta, na verdade, é mentirosa. Por quê? Porque aqui a Receita alerta fake news sobre rastreamento de brasileiros que passam a residir no exterior. Que a partir de 2026 vai começar a rastrear. Na verdade, já rastreia. Tá? Esse rastreamento somente se intensifica a cada ano, principalmente hoje com o uso de inteligência artificial. E por que que essa afirmação da Receita é mentirosa? Porque dentro dessa própria afirmação, na própria nota da Receita, você pode ver aqui, no item 3, lá embaixo da nota, em letra pequena, está dizendo que você não quer ser rastreado, tudo bem, faça saída fiscal. Se você não fizer, para a Receita é como se você morasse no Brasil. Então eles estão confirmando aquilo que a gente falou. Saiu do Brasil, não se regularizou, você vai continuar sendo rastreado. Por quê? 95% dos brasileiros não fazem saída fiscal, continuam como residentes fiscais no Brasil. E conforme a própria Receita falou, apesar do título enganoso, não fez saída definitiva, rastreamento continua e você deve imposto, a gente vai cobrar. Infelizmente é a realidade. Entendi. Mas no caso de alguma mudança nas regras, não houve nenhuma, né? Não, somente de uma investigação, né, um rastreamento que nunca aconteceu. Assim, é muito difícil a Receita pegar algum tipo de renda no exterior, a não ser que fosse algo muito grande. Hoje, a gente se torna mais comum, já vi várias contas aparecerem em declarações pré-preenchidas de clientes meus em alguns países. Entendido. Então, por exemplo, uma pessoa que trabalha ganha um salário mínimo, vamos supor, aqui na Irlanda tem muitos brasileiros que trabalham pelo salário mínimo. Essas pessoas correm risco do mesmo jeito, né? Corre, porque o salário mínimo da Irlanda já vence o mínimo necessário para declarar no Brasil. Já corre imposto de renda brasileiro, sim. A gente abriu uma caixa de pergunta pro pessoal que segue o eDubbing lá no Instagram, né? Eles mandaram algumas perguntas e a gente vai dar uma olhada agora para você. Algumas coisas já são até coisas que você já respondeu, mas só para dar uma explicadinha assim mais minuciosa, né? Então, uma das perguntas é focada no caso das contas de banco no Brasil. Então, quem faz a saída precisa fechar a conta em relação a rendas, por exemplo, aluguel, pessoas que trabalham com freelancer. Tem aplicações na poupança ou investimentos. Essas pessoas elas não podem mais ter isso no Brasil. Como é que funciona? Poupança você consegue, tá? O que acontece é a gente tem que readequar as contas. Onde é que está previsto isso? A gente tem uma normativa conjunta número 13 da CVM com o Banco Central. Essa normativa afirma exatamente o tipo de conta que o não residente pode ter. É uma normativa recente. A gente tinha uma conta que era muito mais cara anteriormente, graças a Deus isso foi bem flexibilizado no final do ano passado. E hoje nós temos uma série de bancos que possuem conta de não residente, especificamente CNR, conta de não residente, tá? Pode procurar BTG Pactual, Banco Rendimento, Banco C6, diversos outros, onde você abre uma conta, pode ter Pix, normalmente pode enviar dinheiro, tem câmbio através dessa conta, diversas opções de renda fixa, você consegue através dessa conta. Alguns estão começando a flexibilizar a renda variável, outros até mesmo conta global, onde você investe nos Estados Unidos através da conta brasileira, tudo isso para não residente. Então, se você tem poupança, não se preocupe, é possível você ter no Brasil sem problema nenhum. Talvez não que você tenha agora, mas você consegue fazer uma transferência de custódia, ou então você consegue reaplicar especificamente uma conta para não residente. Certo. E daí, no caso, você disse que esse passo para conversar com o gerente do banco é só depois que você já fez a saída, né? Primeiro passo é a saída, né? Antes de qualquer coisa, a saída.
comunicou ou declarou, caso você saia alguns anos, aí você usa o documento da saída fiscal comprovando que você saiu para poder fazer a readequação. O banco não pode fazer nada somente com sua palavra. Você tem que provar, não, eu deixei o Brasil, tá aqui o documento comprovando. E no caso do freelancer, por exemplo, tem muitas pessoas que muitas vezes trabalham aqui na Irlanda, mas faz ainda algum tipo de serviço no Brasil. Como que seria cobrado o imposto nesse serviço? Aí fica retido na fonte pela pessoa que contrata ela. É difícil, confesso que não é muito comum esse tipo de retenção, mas é o que a lei diz, e aí para serviço técnico você paga 15% de imposto no Brasil. Outra questão que enviaram é um passo a passo da saída definitiva pelo site da Receita. Você disse que, na verdade, é um imposto de renda comum, onde você tem que colocar a saída definitiva, né? É mais ou menos comum. Não recomendo que façam sozinhos, a primeira coisa, porque tem mil maneiras de dar errado. A esmagadora maioria das pessoas que chegam aqui no escritório dizendo que fizeram sozinhas, a gente teve que corrigir. Não fizeram saída fiscal sozinhas. Porque ou só fez a comunicação, ou fez a declaração de forma errada, botando uma declaração simples sem ser de saída fiscal, ou pulando errado. Uma série de questões. Então, assim, é muito semelhante à declaração de renda normal, só que limitado à data que você saiu. Ela não vence dia 31 de dezembro, ela vence na data que você saiu. Via de regra é isso, mas depende. Da sua realidade concreta, a gente verifica uma série de coisas. Se você tem renda no Brasil, empresa, imóvel, se você aluga, as declarações que você fez, tudo isso é verificado para poder traçar o melhor planejamento, tá? Não é algo que eu recomendo, assim, é aquilo, se você não vai pesquisar sobre como fazer uma cirurgia do coração para operar a si mesmo. Você vai mandar outra pessoa fazer por você. Não façam isso com a questão tributária, tá? Eu sei que você não morre, mas assim, a questão financeira é muito pesada se você fizer qualquer tipo de erro, qualquer questão equivocada, por querer tentar fazer sozinho. Eu não recomendo. Com certeza, Ida. Por isso mesmo que estamos conversando com um especialista, porque senão a gente poderia aqui falar muitas coisas, né? Mas de fato, essa é uma recomendação ótima, porque mexer com isso parece que é uma coisa simples muitas vezes, mas não é mesmo, é bastante complicado. Bom, uma pessoa também perguntou, que é até uma pergunta interessante, que é: e se eu morei no exterior e eu volto para o Brasil, com quanto tempo que eu preciso dizer para a Receita que eu voltei e como fazer isso também? Você pode fazer de imediato. Se você voltou a residir no Brasil, pisou em território nacional, comece a declarar sua renda. Na declaração você muda para o seu endereço do Brasil e segue sua vida. Você volta a ser residente fiscal, readequa suas contas. Isso aí é bem tranquilo. Mais uma pergunta aqui. Estou na Irlanda há 9 anos, nunca fiz a saída definitiva. Vou precisar pagar uma multa? Depende muito da situação concreta, tá? O que acontece? Se você não declarou nada no Brasil nos últimos 5 anos e você teve renda no exterior, você já está devendo, é um fato. Você já está devendo os últimos 5 anos do seu salário, mais multas, tá? É um valor que, infelizmente, com o passar do tempo, chega a 300, 400 mil reais, dependendo do seu salário, se a gente somar tudo, porque são 60 meses de salário somados, tá? E não tem nenhum tipo de redução porque a Irlanda não tem acordo com o Brasil. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer um planejamento para mitigar, tá? O melhor cenário possível, assim, se tudo der certo, declara 5 anos atrás, tá? A esmagadora maioria das pessoas a gente consegue fazer isso, só que depende do caso concreto. Declara para 5 anos atrás, mais ou menos janeiro, fevereiro de 2020, a saída dessa pessoa, e aí paga uma multa de 170 reais. Aí resolve a questão todinha e consegue ali mitigar todas essas centenas de milhares de reais em tributação que estavam acumulados e poderiam ser cobrados a qualquer momento. Tá? Claro que isso depende do caso concreto, tem pessoas que a gente não consegue, a gente declara em dia, tá? E aí torce realmente para que não seja cobrado o valor anterior e tal, tem 5 anos para caducar. Perfeito. Você conseguiu resumir bastante. Isso é muito bom assim, para o pessoal entender. E queria que você deixasse assim, uma mensagem final, né, a respeito disso, o que você recomenda assim, para os nossos ouvintes, para o pessoal que está assistindo. Enfim, fique à vontade para falar. É o básico. Não deixem passar. É uma situação que poucos dias se resolve. 2, 3 dias se resolve a gente ter uma saída definitiva. Traça o planejamento, define direitinho, vai nos programas da Receita e declara da melhor forma possível. Aí você faz a declaração de conta bancária, depois tudo direitinho, mas o principal já foi resolvido. Gente, isso é algo que muita gente não acredita. Muita gente acha que é falso, que eu não vou fazer a saída fiscal porque eu não quero dar dinheiro pro governo. É o contrário. Quando você faz saída fiscal, o governo não pode lhe cobrar mais. Você está se livrando do governo brasileiro, tá? E assim, é uma coisa que as pessoas transformam num problema tão grande, mas que é tão tranquilo de resolver, a gente quase que implora, pelo amor de Deus. Senta aqui, vamos conversar, faz isso aqui, a gente traz a sua saída fiscal da melhor forma, que você não fica mais devendo um centavo pro governo brasileiro para o resto da sua vida. Se não faz, o que acontece? Os últimos 5 anos do seu salário vão ficar sendo devidos pro resto da sua vida.
a Receita Federal não vai, de ofício, mudar seu endereço. Então você vai ficar ali com a dívida de, se você tem ali um salário de 2.000 euros, vamos dizer um salário ali de 13 mil reais mais ou menos no Brasil, né? Mais ou menos 2.000 euros, algo nesse sentido, facilmente chega a 150, 200 mil reais de dívida, fora as multas que podem somar. Se você cair, Deus o livre, no crime de sonegação, multiplica por 10 esse valor. Tá? Aí chega na casa dos milhões. Tá? Então não deixem passar, porque é um prejuízo muito grande por algo que a gente resolve com uma certa celeridade, muito, muito rápido. Eu agradeço muito, tá? Qualquer outra dúvida, qualquer coisa que você estiver precisando, pode entrar em contato. A gente que agradece, muito obrigado pelos esclarecimentos, foi bem, bem bom, assim, pra gente que fica aqui muito agoniado e, de fato, como você disse, é uma coisa simples, dá pra resolver, é só parar um pouquinho da sua rotina e decidir, quero fazer isso e fazer. Obrigado, muito obrigado. É isso, foi um prazer, tudo de bom e até outra oportunidade.